Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Devido à velocidade alucinante, tanto a dona quanto a besta de estimação caíram no chão imediatamente. A morcego de sangue estava coberto de sangue, com as asas quebradas. A morcego de sangue quebrou o pescoço, que agora estava torto para o lado. Ela só exalava, sem inalar. Eles simplesmente bateram e morreram. Isso aconteceu porque a morcego de sangue estava muito assustada e com pressa de sair. Ela também estava muito confiante no sangue corrosivo de sua besta, e acabou assim. Agora, só restava o monge Piton. Esse homem grande e careca estava tremendo. No instante em que viu a morte trágica da morcego de sangue, ele xingou internamente. Que mulher horrível! Quando ainda estavam juntos, não importava o quão devastadora fosse a situação, eles ainda tinham alguma força ao seu lado. No entanto, essa mulher claramente planejou escapar sozinha, embora tenha acabado morta. E tudo bem. Mas agora, o monge Piton estava sozinho. Ele era como um fracote cordeirinho preso por uma matilha de lobos famintos afiando suas garras. Além de implorar por misericórdia, o monge Piton não tinha mais opções. O corvo negro e a criança fantasma ficaram quietos, esperando as ordens do curador. Seja para liberar ou matar, eles obedeceriam incondicionalmente. Lin Jin fez um gesto de agarrar, e uma pequena bandeira dourada apareceu em sua mão. Simultaneamente, a barreira nebulosa ao redor começou a se desintegrar. Quebre seu contrato de sangue e vá embora. Lin Jin declarou. Ele não era muito fã de matar. Se o homem tivesse resistido, talvez até fosse aceitável, mas agora que ele estava no chão, implorando por misericórdia, matá-lo nesse estado seria muito cruel. Ele também havia instruído seus visitantes no salão de visitas a não matar, afinal. Mesmo que Lin Jin não tivesse intenção de tirar a vida do homem, um castigo ainda era necessário. Quebrar seu próprio contrato de sangue era provavelmente a penalidade mais severa que existia. Ele estava pedindo ao homem que desistisse de sua própria besta de estimação. Para os especialistas modernos, fazê-los desistir de suas bestas era equivalente a artistas marciais desistindo de seu Kung Fu. Às vezes, essa opção era pior do que a morte. Portanto, o monge Piton tremeu com isso, parecendo hesitante. No entanto, ele sabia que não estava em posição de escolher. Se ele não obedecesse, só a morte o aguardava. Comparado a viver como uma pessoa normal, a morte ainda era mais assustadora. O monge Piton soube imediatamente o que fazer. Curador, você é tão poderoso quanto sua reputação, e tenho certeza de que nunca voltaria atrás em sua palavra. Eu pequei e reconheço que devo pagar esse preço. Tendo dito isso, o monge Piton juntou as mãos, invocando um feitiço para romper seu contrato de sangue. Seguiram-se sons de explosão, e uma névoa sanguínea explodiu do corpo do monge Piton. Não apenas ele, mas sua Piton malhada também passou pela mesma coisa. Esse era o efeito de quebrar um contrato de sangue. A partir de agora, ele e sua besta não estariam mais ligados por um pacto. A Piton parecia inteligente o suficiente para entender o que estava acontecendo. Ela olhou amedrontada para Lin Jin e se inclinou para a frente, como se estivesse fazendo uma reverência, antes de se levantar e rastejar para longe, ignorando o monge Piton. Enquanto isso, o monge Piton estava pálido como um cadáver, seu corpo espiritual interno claramente danificado. Pode ir. Como o homem obedeceu, Lin Jin não lhe daria problemas. Alegre, o monge Piton não perdeu tempo e se curvou em agradecimento antes de se levantar e sair correndo. Vendo isso, o sábio maligno disse, animado. A partir de agora, o ranking de especialistas vilanescos está com 2 competidores a menos. Minha posição subiu bastante. O corvo negro pareceu impotente. Esse sábio maligno era um amigo leal, mas tinha a tendência de falar demais. O curador ainda estava aqui, como ele ousava dizer bobagens? E então, ele só pôde lançar olhares de aviso para seu amigo. Mas Lin Jin gostava do caráter do sábio maligno. Quais são suas posições no ranking de especialistas vilanescos? Lin Jin perguntou. Essa pergunta foi direcionada a todos. O sábio maligno foi o primeiro a responder. Curador, eu não sou muito habilidoso, e minha besta também é mediana, então estou na posição 54. Mas agora que o monge Piton quebrou seu contrato de sangue e a morcego de sangue se matou, devo estar na posição 52. Talvez em breve eu consiga entrar no top 50. O homem estava genuinamente empolgado. O corvo negro foi o próximo. Eu estou na 17ª posição. Lin Jin então olhou para Madame Criança Fantasma e o Homem Caixão. Madame Criança Fantasma respondeu. Curador, eu estou na 12ª posição, e o velho caixão está na 15ª. O sábio maligno estava claramente muito atrás dos outros 3. O corvo negro, a criança fantasma e o homem caixão estavam todos no top 20, mas mesmo assim, o sábio maligno era forte o suficiente.
No entanto, parecia que especialistas ainda maiores estavam escondidos nesse ranking. Lin Jin sabia muito bem o quão forte a criança fantasma era. Se não fosse pelo poder do curador, com base em sua verdadeira força, Lin Jin nunca poderia enfrentá-la. Afinal, aquela aranha de rosto de bebê nos braços da criança fantasma já foi uma besta de nível 5. Diante disso, Lin Jin se perguntou quão incríveis poderiam ser os 10 primeiros desse ranking. Então, ele balançou a cabeça. Agora não era hora para isso. Desta vez, ele tinha que eliminar o velho dragão, não importasse o que, então quanto mais especialistas, melhor. Antes disso, Lin Jin não estava muito confiante. Ele se sentiu mesmo sabendo que o Corvo Negro e a Criança Fantasma o ajudariam. Mas agora que ele tinha conhecimento da barreira nebulosa e uma bandeira refinada, sua confiança em derrotar o velho dragão aumentou. Agora que o ministro Yu estava morto, o imperador do reino do dragão de Jade poderia ser o próximo a lhe causar problemas. Portanto, Lin Jin tinha que resolver isso antes que acontecesse. Felizmente, Lin Jin tinha um arsenal forte. Não apenas ele tinha ajuda de especialistas vilanescos como o Corvo Negro e a Criança Fantasma, mas também podia usar sua identidade de curador agora. Mesmo se ele causasse problemas, isso seria a responsabilidade do curador. Lin Jin ainda seria Lin Jin. Só que, como discípulo do curador, Lin Jin não poderia escapar ileso. Ainda assim, isso tinha que ser feito. No pior dos casos, ele simplesmente deixaria o reino do dragão de Jade e iria para outro lugar. Agora que ele tinha um exército, o que havia a temer? Foi então que Lin Jin se lembrou de que havia outra pessoa e olhou para ela. Seus olhos se encontraram com os do velho taoísta. O velho taoísta pareceu assustado. Ele tinha visto tudo e sabia que aquele homem de máscara de demônio devia ser um especialista absoluto. Outros fatores à parte, essa habilidade de barreira dele não era algo que uma pessoa normal poderia fazer. Imediatamente, o velho taoísta se preparou e se aproximou para cumprimentar Lin Jin. Eu sou o Qian do Monte Tianhe, do Clube das Nuvens. Saudações, meu bom senhor. Era uma saudação de cultivador. Lin Jin não conhecia esse velho taoísta. Em meio à sua curiosidade, ele notou o macaco demônio ao lado do macaco branco. Ele imediatamente reconheceu esse macaco demônio como aquele que ele encontrou nas ruas da capital. Lin Jin franziu a testa. No entanto, o macaco branco parecia estar em termos amigáveis com esse macaco demônio. Ele até ouviu o macaco branco falar. Isso deixou Lin Jin pasmo. Chamando o macaco branco para um questionamento, Lin Jin logo descobriu que o macaco branco conseguiu falar porque o velho taoísta usou um amuleto de édito para refinar o osso ióide do macaco branco. O macaco branco ainda não reconheceu que o homem mascarado era Lin Jin, então falou respeitosamente. Depois de ouvir a explicação do macaco branco, Lin Jin percebeu que o velho taoísta não era um inimigo, mas um amigo. Ele retribuiu a saudação e disse: Este macaco branco é um aprendiz que meu discípulo adotou. Senhor Wu, você o ajudou a refinar seu ocioide e ainda foi pego nessa confusão desastrosa. Permita-me presentear você com um manual de técnicas como desculpas. Tendo dito isso, ele pegou Formação de Energia da Besta, partes 1 a 3 que havia copiado antes e o entregou ao velho taoísta, Wu Qian. O velho taoísta não estava muito entusiasmado no início, mas depois de uma olhada, ele o aceitou com mãos trêmulas. Ele sabia reconhecer coisas boas quando as via. Embora fosse apenas uma olhada rápida, ele sabia que era uma técnica de cultivo. Os monges desta época se concentravam em cultivar seus contratos de sangue. Mas, para o velho taoísta, isso era colocar o carro na frente dos bois. Portanto, ele nunca tentou cultivar seu contrato de sangue nem quis ter uma besta de estimação. Esse curador era obviamente um homem de cultivo profundo e possuía habilidades proeminentes. Seu presente certamente era valioso. Estou tão envergonhado por aceitar algo que não mereço, tão envergonhado. O velho taoísta repetiu, mas suas mãos guardaram o tesouro decisivamente. O macaco demônio quis dar uma olhada, mas o velho taoísta não deixou. O velho taoísta ficou mais do que satisfeito após obter esse método de cultivo. Afinal, ele inicialmente pretendia dar seu amuleto de édito ao macaco branco para refinar o osso ióide da criatura apenas para poder conhecer o grande mestre por trás do macaco branco. E agora, essa pessoa aqui era claramente o mestre do macaco branco. O homem poderia até ser um imortal lendário, então os métodos de cultivo que ele deu deviam ser de extrema importância. O velho taoísta disse que não era digno porque, primeiro, ele estava sendo educado, e segundo, ele realmente sentia que não era digno. O velho taoísta era um homem de grande experiência e sabia muitas coisas. Ao longo de sua vida, ele se dedicou a buscar métodos de cultivo autênticos, mas 50 anos depois, ele ainda não havia alcançado seu objetivo. O caminho para a grande iluminação estava perdido há tantos anos, ainda mais desde que a energia espiritual da Terra secou e a Era dos Imortais acabou. Agora que ele finalmente encontrou um verdadeiro especialista que podia realizar a barreira nebulosa, o velho taoísta teve que aproveitar a oportunidade.
Então, como ele poderia aprofundar o relacionamento com ele? Após uma breve contemplação, o velho taoísta teve uma ideia. Curador, o senhor é um homem de cultivo profundo. Há algo que gostaria de buscar sua orientação, então espero que possa me dar alguns conselhos sobre cultivo. O velho taoísta falou respeitosamente. Lin Jin estava com pressa de se vingar do velho dragão, então respondeu. Senhor Wu, por favor, espere um momento. Vou falar com o senhor depois que resolver algo urgente. O velho taoísta acenou com a cabeça e se afastou. Lin Jin precisava agir rapidamente, pois o alvoroço que causaram foi muito grande. Mesmo com a barreira nebulosa, era impossível esconder todos os rastros. As pessoas do reino do dragão de Jade já deviam ter percebido algo. Ele estava ficando sem tempo. Se os especialistas do reino do dragão de Jade viessem atrás dele, isso se tornaria problemático. Vou matar um dragão maligno. Vocês estão dispostos a vir comigo? Lin Jin olhou para os especialistas vilanescos. Todos os 4 acenaram imediatamente. Afinal, eles vieram atender ao chamado do curador. Então, esqueça matar um dragão maligno, eles não hesitariam se fossem solicitados a aniquilar o reino do dragão de Jade. Especialistas vilanescos raramente se importavam muito. Ótimo! Sem mais delongas, Lin Jin os levou ao templo do dragão de Jade. Aquele velho dragão devia estar escondido dentro desse templo. Enquanto isso, o imperador Requian foi informado sobre o incidente na capital. Afinal, o alvoroço causado por bestas de nível 4 lutando em um raio surpreendente em um dia de sol foi muito grande. Como o senhor da nação, como ele poderia estar alheio a isso? Naquele momento, um guarda interno se apressou para transmitir as últimas notícias. Depois de ler, Requian franziu a testa. Ministro Yu está morto? Isso era um problema sério. O ministro Yu era um alto funcionário de grande influência e tinha apoio poderoso. Até Requian tinha que mostrar respeito a ele. Mais importante, o próprio ministro Yu era tão forte quanto ele, pois também possuía uma besta de estimação dragão de Jade de nível 4. O homem era praticamente um pilar do reino do dragão de Jade. De modo geral, o assassinato do ministro Yu era um problema grave demais, e o assassino deveria ser capturado imediatamente para execução pública. No entanto, Requian não deu suas ordens imediatamente. Ele perguntou ao guarda interno. Alguém mais já ouviu falar disso? Após pensar um pouco, o guarda interno acenou. Logo será conhecido. O corpo do ministro Yu já foi encontrado por alguém. Requian acenou. Ordene aos guardas da cidade que fechem os portões imediatamente. A partir de agora, ninguém pode entrar ou sair da cidade. Entendido. O guarda interno saiu imediatamente para cumprir seu dever. Então, Requian chamou. Yao Seng. Estou aqui. O grande eunuco Yao Seng se adiantou imediatamente, curvando-se em saudação. Chame Requi. Essa instrução fez as pálpebras de Yao Seng se contraírem. No entanto, ele sabia que não podia atrasar essa tarefa nem por um segundo. E então, ele saiu para cumprir. Logo, um guerreiro de meia-idade entrou no grande salão, vestindo armadura completa e uma espada. Ele se ajoelhou diante de Requi em saudação. General Requi do exército do dragão de Jade saúda o imperador. Era uma voz baritonal que combinava com esse guerreiro obviamente poderoso. Requi, eu ordeno que você reúna suas tropas imediatamente, em armadura completa, para defender o palácio. Com a ordem de Requian, Requi aceitou imediatamente e saiu. Sem dúvida, sejam os guardas internos, o grande eunuco Yao Seng ou até mesmo esse general Requi, todos eram homens de confiança de Requian. Yao Seng, traga-me uma muda de roupa. Requian se levantou, e Yao Seng se apressou atrás dele, confuso sobre por que o imperador de repente queria trocar de roupa. Logo, Yao Seng descobriu a resposta. Porque, assim que o imperador terminou de se trocar, muitos ministros vieram solicitar uma audiência. Embora Yao Seng evitasse se envolver nos assuntos da nação, ele tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Ele sabia que a maioria desses ministros pertencia à facção do ministro Yu. Além disso, esses ministros nunca ficariam quietos depois de saber sobre a morte súbita do ministro Yu. Talvez eles estivessem aqui para esclarecer a situação, ou até mesmo jurar lealdade ao imperador. Yao Seng sabia sobre as disputas de poder dentro do palácio, mas nunca se envolveria. Se ele se envolvesse, quanto mais se envolvesse, mais rápido morreria. Quando Yao Seng seguiu Requian até seu estudo imperial, cerca de uma dúzia de ministros já estavam esperando lá. Havia também muitos guerreiros em armadura completa, mas eles não carregavam armas. Sem a permissão de Requian, ninguém podia carregar armas no palácio. Sua Majestade! Ao ver Requian, todos se ajoelharam em saudação. Um dos guerreiros se adiantou e disse: Sua Majestade, criminosos insolentes entraram em nossa cidade do Dragão de Jade e assassinaram o ministro Yu em plena luz do dia. Por favor, dê-nos a ordem para prender esses bandidos.
Depois que o guerreiro falou, a maioria dos ministros se ajoelhou junto. Essas pessoas da facção do ministro Yu claramente estavam ansiosas quando Rekia não emitiu imediatamente uma ordem para prender o assassino. Portanto, eles vieram solicitar uma audiência para forçar Rekia a agir. No entanto, alguns ministros não se moveram. Eles deviam estar observando a situação, esperando para fazer as escolhas certas. A maioria dos ministros sabia quão poderoso era o apoio do ministro Yu. Enquanto os cidadãos do Reino do Dragão de Jade assumiam que o imperador tinha autoridade absoluta, a realidade estava longe disso. Por que o Reino do Dragão de Jade foi nomeado Dragão de Jade? Muitos ministros sabiam que, todos os anos, uma vez a cada primavera e outono, nenhum ministro jamais faltaria ao festival do Templo do Dragão de Jade. Porque eles sabiam que o que decidia o destino da nação não era seu imperador, mas sim a divindade Dragão de Jade do templo. O ministro Yu era um representante desse templo do Dragão de Jade. Meus amados ministros, eu também estou profundamente desolado com a morte do ministro Yu. Ordenei aos guardas da cidade que selassem a cidade e capturassem o criminoso. Como a situação se tornou perigosa, eu queria enviar tropas para garantir a segurança dos meus ministros, mas como todos vocês já se reuniram aqui, por favor, fiquem aqui por enquanto. Não se preocupem, posso garantir sua segurança dentro deste palácio. Tendo dito isso, ele saiu. Imediatamente, o grupo de ministros ficou atônito. Isso acabou sendo bem diferente do que eles imaginavam. Assim que estavam prestes a perseguir o imperador para esclarecer, o grande eunuco Yao Seng os impediu. Meus senhores, Sua Majestade ordenou que todos ficassem aqui e relaxassem. Lá fora é perigoso, então abstenham-se de sair. Depois disso, ele também saiu. Mais de 100 guardas logo cercaram o estudo imperial. Esses ministros não eram tolos e podiam facilmente perceber que estavam sendo contidos. Alguns dos mais inteligentes sabiam que haveria uma grande crise hoje. Uma vez lá fora, Rekian recebeu uma atualização de um guarda interno sobre o que estava acontecendo. Emita um decreto real e faça os guardas da cidade que defendem o templo recuarem. Aqueles que desobedecerem devem ser mortos no local. Rekian instruiu o guarda interno. O guarda interno aceitou imediatamente a ordem e saiu. Assim que saíram, uma brisa leve começou a soprar, e nuvens escuras se aglomeraram sobre a cidade do Dragão de Jade. Rekian parou e olhou para o céu, imóvel. Yao Seng não ousou perturbá-lo. Ele instruiu os outros eunucos a buscarem a capa do imperador e a colocou pessoalmente sobre seus ombros. Yao Seng, diga, você acha que o curador terá sucesso? Rekian perguntou. Yao Seng refletiu antes de responder baixinho. Esse curador é muito misterioso, então não posso dizer com certeza. Mas ele só se envolveu porque o ministro Yu desobedeceu suas ordens e contratou especialistas vilanescos por conta própria para matar Lin Jin. Ouvi dizer que o curador realizou um feitiço fenomenal que selou uma grande área assim que chegou. Aqueles do lado de fora não sabiam o que aconteceu lá dentro, então isso é certamente misterioso. Só alguém de grande calibre seria capaz de tal feito. Rekian balançou a cabeça. Claro que sei que ele é um homem de calibre. O que estou perguntando é se ele pode matar a divindade dragão por mim. Yao Seng sabia que não poderia fugir dessa, então disse. Alguns dias atrás, quando a divindade dragão agiu pessoalmente, ouvi dizer que ele escapou com ferimentos graves. Depois disso, ninguém sabia onde Lin Jin foi. Presumo que ele também deve estar gravemente ferido em sua luta com a divindade dragão, o que chamou a atenção do curador. Como o curador foi capaz de realizar um feitiço de tal escala e matar o ministro Yu assim que chegou, até mesmo ordenando que especialistas vilanescos como Madame Criança Fantasma o servissem, sei que ele tem uma certa chance de vitória. Portanto, acho que ele deve ser capaz de matar a divindade dragão. Eu também acho. É por isso que estou confundindo o inimigo, tomando uma decisão perigosa. Rekian comentou. Yao Seng não entendeu, então perguntou suavemente. Sua Majestade, não importa quem vença essa luta, você não será culpado. Então, onde está o perigo? Rekian sorriu. Yao Seng, você já ouviu o ditado, sair da panela e cair no fogo? Só temo que esse curador seja a próxima divindade dragão. Yao Seng ficou chocado e não ousou dizer mais nada. Quando o grupo de Lin Jin chegou ao templo do Dragão de Jade, notou que os guardas haviam desaparecido e havia poças de sangue no chão. Uma luta trágica deve ter ocorrido ali há momentos atrás. Interessante. Isso é interessante. Pensar que os guardas da cidade do Dragão de Jade matariam uns aos outros. Que estranho. O sábio maligno comentou após observar mais de perto e notar algumas pistas. Então, ele disse. Curador, parece que não precisamos nos preocupar com o reino do Dragão de Jade. Alguém claramente espera que possamos ajudá-los a matar o dragão. O sábio maligno era, sem dúvida, um homem brilhante. Lin Jin também não era tão tolo e percebeu a mesma coisa. Além disso, ele sabia mais.
Sabia sobre a maldição do dragão de Jade e como o velho dragão era, na verdade, a figura governante por trás dos bastidores. Portanto, como o imperador atual poderia tolerá-lo? Ele devia ter medo de provocar o dragão antes, mas agora que uma oportunidade se apresentava, ele definitivamente a aproveitaria. Lin Jin realmente não se importava. Afinal, ele não estava fazendo isso pelo imperador, a quem nunca conhecera. Vamos! Lin Jin os levou para dentro do templo. Ainda havia alguns cadáveres de soldados que não puderam ser removidos a tempo. Lin Jin olhou ao redor. O templo era bastante grande, com decoração vintage. O incenso também queimava em abundância lá dentro. No entanto, ele estava aqui para causar problemas hoje, então, mesmo que o lugar fosse feito de ouro, teria que ser destruído. Com um movimento de pulso, a bandeira nebulosa apareceu. Lin Jin a jogou para cima, e a bandeira dourada desapareceu no ar. Estrelas e nuvens como barreiras, fechem as fronteiras. Desta vez, ele conseguiu realizá-lo com maior proficiência. Assim que a barreira foi formada, a confiança de Lin Jin aumentou. Afinal, a barreira nebulosa de outra pessoa era apenas uma barreira normal, mas a de Lin Jin estava conectada ao Museu de Bestas Mortais para emprestar seu poder. Esse também era seu maior apoio. Sem a barreira nebulosa, Lin Jin não teria coragem de vir aqui. Destruam este templo! Lin Jin anunciou. Ele tinha certeza de que o velho dragão já sabia de sua chegada. No entanto, como ele não apareceu, isso significava que ele estava com medo. Quem sabe, o lugar poderia estar cheio de armadilhas. Então, destruí-lo seria muito mais fácil. Ao ouvir essa ordem, o homem-caixão avançou. 3 dos salões do templo à frente desmoronaram em pedaços em um piscar de olhos. Então, um ar gelado varreu o local, mirando no homem-caixão. Com seus reflexos rápidos, ele conseguiu bloqueá-lo com seu caixão. Houve um estalo alto, e metade do caixão congelou. Um rugido veio de dentro do caixão, e uma fenda se abriu. Uma silhueta longa voou para fora e destruiu metade do salão principal à frente como um grande chicote. Então, entre os escombros, apareceu um velho. Era o velho dragão. O velho dragão parecia solene e intimidador, mas estava sozinho, sem ninguém para ajudá-lo. O homem-caixão sabia que essa pessoa era o alvo principal, então avançou. O velho dragão imediatamente gritou. Espere! Então, ele se virou para estudar Lin Jin. Lin Jin estava usando a máscara de demônio e se apresentava como o curador. Ele se comportava de maneira sofisticada e nobre, então todos os traços de sua conduta usual haviam desaparecido. Portanto, até o velho dragão não percebeu. Mestre espiritual, não tenho rancor de você. Até meu conflito com o Lin Jin não é extremo o suficiente para querermos a morte um do outro. Então, por que você precisa ir a tais extremos? Se estiver disposto a me deixar ir, definitivamente o recompensarei de maneira adequada. Aquele Lin Jin deve ser seu discípulo. Posso dar a ele uma besta de estimação dragão de Jade de nível 3 e ajudá-lo a formar um novo vínculo. Seria muito mais forte do que aquele lobo de fogo, e então poderíamos enterrar o machado e seguir com nossas vidas alegres. Que tal? O velho dragão simplesmente se humilhou, até oferecendo um benefício. Admitidamente, sua oferta era bastante persuasiva. Ah, quantas pessoas sonhavam em ter um dragão de Jade de nível 3? Como era nível 3 desde o início, seu potencial de crescimento seria ilimitado, tornando-o muito mais forte do que um mero lobo de fogo. E como um lobo poderia se comparar a um dragão? Para ser honesto, Lin Jin ficou um pouco tentado. Mas ele nunca concordaria com isso. Embora Xiao Wu não fosse o melhor, o cara era seu companheiro, e Lin Jin nunca o abandonaria. Além disso, se o velho dragão não morresse, a maldição de Rei Yu nunca seria quebrada. Suspirando, Lin Jin estava prestes a falar quando o velho dragão atacou abruptamente. Esse velho dragão era astuto. Tendo vivido por vários séculos, ele sabia que as coisas não terminariam bem, então o discurso anterior era apenas para ganhar tempo enquanto invocava um feitiço por trás dele. Vendo que seu oponente estava prestes a agir, ele atacou instantaneamente, pois o primeiro atacante teria vantagem. Nevasca do inverno, aprimore minha forma. O velho dragão se transformou imediatamente, assumindo a forma de um dragão de 300 pés de comprimento que sobrevoava o céu. Seu corpo era claro como jade, e com o movimento de sua cauda, ventos gelados cortaram o ar enquanto uma tempestade de neve se enfurecia. Essa barreira nebulosa que você invocou é exatamente o que eu precisava. Pensei que não poderia mais usar barreiras depois de perder o artefato, mas você fez uma. Teria sido difícil para eu agitar o clima lá fora, mas dentro de uma barreira, posso fazer o que quiser. Todos vocês morrerão aqui hoje. Enquanto a voz do velho dragão ressoava, em apenas alguns segundos, uma forte tempestade de neve começou a cair, e os ventos gelados congelaram seus corpos. Até especialistas como Corvo Negro e Criança Fantasma foram instantaneamente afetados.
Seus corpos enrijeceram enquanto sentiam seu sangue congelar. Fim dos capítulos do 255 ao 257. É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!